Muito bem, vamos à palavra do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1 diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Jesus por esta preciosa palavra. Queridos, a Bíblia nos traz estas cartas que o próprio Cristo Jesus mandou João escrever. Essas cartas não são objeto do pensamento, da vontade filosófica de João, não é objeto de João estar em um lugar de retiro, meditando e simplesmente por uma inspiração de observação do contexto que se estava vivendo, começa a escrever. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que João estava numa ilha chamada Pátimos, distante de todos. João era o último apóstolo, o último que havia visto Jesus Cristo. O seu irmão Tiago já estava morto, já havia sido morto pelo império. Os demais apóstolos também já haviam sido mortos por perseguições e assim por diante. Agora, este João, que ainda permitia os olhos brilhar quando falava de Cristo Jesus, ele não se cansava de contar das grandezas de Deus. E por isso o império o envia para este exílio, para esta ilha, onde ninguém poderia ouvi-lo falar. Mas este João, que agora está preso numa ilha, sem ninguém, recebe uma visita. E esta visita é nada mais, nada menos do que o próprio Cristo Jesus. É o Senhor Todo-Poderoso. Só que agora Cristo, ele vem com o corpo glorificado. A Bíblia diz que João estava no dia do Senhor. Ele estava em espírito e ele tem uma visão. Ele recebe Cristo Jesus. Ele olha para trás e vê aquele que falava com ele. E ele via aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem o cabelo como a neve, como a lã branca, aquele que tem em sua boca uma espada de 2 gumes afiada saindo, aquele que tem as vestes brancas. E este falava com João. E ele diz: escreve. Lá no primeiro capítulo, versículo de número 11, Jesus Cristo já diz para João: escreve cartas às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, e assim por diante, todas as 7 igrejas. E agora João começa a escrever esta carta. A primeira carta a qual Jesus Cristo manda é a igreja de Éfeso. Éfeso, se os irmãos lembrarem, é evangelizada pelo apóstolo Paulo. Paulo
ele, um grande evangelista, passa por Éfeso. Tínhamos também ali Timóteo, passa por ali. João, o próprio João também pastoreou, pregou naquela cidade. E agora João não mais está em Éfeso. Éfeso havia sido ensinada, doutrinada por grandes homens. Imagina só essa igreja que teve como pastor Paulo, teve como pastor Timóteo, teve como pastor João. Tinha lá naquela igreja a mãe de Jesus Cristo. E agora nós temos, nos anos 90, todos os apóstolos mortos, Jesus Cristo falando: João, escreve uma carta para aquela igreja fervorosa, aquela igreja que amava a minha palavra. Eu preciso ter um trato com ele. Mas é interessante que Jesus Cristo vai mandar uma carta para todas as igrejas. Estas cartas, essas 7 cartas, elas trarão para a igreja ensinamentos e correções e observações e instruções para que nós possamos crescer e nos aproximar um pouco mais de Cristo. Mas antes de nós iniciarmos, eu preciso colocar para você rapidamente, porque a palavra de Deus eu quero hoje deixar bem prática para você. Mas Jesus Cristo, ele começa o versículo 1 aqui do capítulo 2 se apresentando da seguinte forma: ao anjo da igreja que está em Éfeso. Éfeso, irmãos, é uma cidade que está localizada na atual Turquia. Ela faz parte do contexto da Ásia Menor, mas hoje, ali na Turquia, essa cidade, no tempo de João, no tempo do apóstolo, essa cidade é uma cidade muito próspera. Hoje você só encontra ruínas. Até o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, só tem uma reprodução da coluna do templo. Não há mais nada ali naquela cidade, mas que represente o contexto daquela Éfeso antiga. Por exemplo, era uma cidade portuária. Era uma cidade que tinha ali pessoas bem financeiramente, bem sucedidas financeiramente. Era uma cidade onde tinha uma circulação de moedas muito grande, até por conta de ser uma região portuária, até por conta de ter ali muitos comércios, até por conta de ter ali, irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo à deusa Diana, ou como alguns dizem, Artemis. Neste templo era onde havia ali cultos de depravações, cultos de maneiras completamente aversos ao que a palavra de Deus, ao que Paulo ensinou, ao que João pregou, ao que Timóteo ensinou. Mas eles se gabavam. Dentro daquele templo, eles julgavam pessoas, eles tentavam contra a vida de pessoas. Há histórias, depois os irmãos pesquisam ali, que dentro daquele templo também eles se reuniam para cometer orgias e tantas outras questões. Eu quero ficar mais na questão prática para a nossa vida. Mas partindo deste contexto de Éfeso, os irmãos cristãos, Jesus Cristo se apresenta assim: estas coisas diz aquele que conserva na minha mão direita, as 7 estrelas. Se você olhar para os 2 últimos versículos do capítulo 1, Jesus Cristo está explicando o que são as estrelas e os castiçais, ou o candelabro. Ele diz que a estrela é o anjo da igreja, e os castiçais, ou o candelabro, são as igrejas. E ele passeia no meio das igrejas. E agora ele se apresenta para Éfeso dizendo assim: quem está escrevendo a carta para você é aquele que tem a igreja em suas mãos.
é aquele que não perde o controle de nada, é aquele que sustenta a igreja em todos os momentos da história. Então nada escapa das mãos do Senhor Jesus Cristo. Este Jesus Cristo, que diz que tem a igreja, que tem a estrela, o pastor da igreja em suas mãos, ele diz assim no versículo 2: conheço as tuas obras, conheço as obras que você realiza. Isso aqui, irmãos, é fundamental a gente observar. Como é que Jesus Cristo conhece todas as coisas? Porque Ele, a Bíblia diz que Ele tem, capítulo 1 do Apocalipse, versículo 14, Ele tem os olhos como chama de fogo. E se nós ainda olharmos a Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 13, a Bíblia diz que nada escapa dos seus olhos. Todas as coisas estão patentes aos seus olhos. A Bíblia diz assim: não há criatura, não há que seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele que tem, daquele a quem temos que prestar contas. Ou seja, todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor Jesus Cristo. E Ele está dizendo para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras, eu conheço você. E é interessante que nós falamos no simpósio ontem, e o pastor ministrava dizendo que até mesmo as obras que você não sabe, Deus conhece. Deus conhece em você aquilo que você não conhece. Ele sabe de todas as coisas. Você conhece de mim o que está exposto, eu conheço de você o que está exposto. Mas Jesus conhece além da sua intimidade, Ele conhece todas as coisas. Você se apresenta de uma forma para mim, eu me apresento de uma maneira para você. Mas o Senhor Jesus Cristo conhece cada vírgula do nosso dia, cada vírgula dos nossos pensamentos. Não apenas aquilo que está exposto, mas também os nossos pensamentos estão diante do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto de uma expressão que um amigo chamado Ailton uma vez utilizou no púlpito, quando ele estava ministrando. Quando passa pela minha mente, ele dizia: pensamentos impróprios, pensamentos infrutíferos, eu já logo repreendo, porque até os meus pensamentos, o Senhor está cuidando deles. Que nós possamos dar glória a Deus, porque todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. Ele começa dizendo então, versículo 2: eu conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Isso é bonito. Jesus Cristo faz elogios à igreja. Vocês são esforçados, vocês são um povo aplicado. Eu sei que vocês não podem suportar os maus. Jesus está dizendo: eu sei que vocês não toleram as pessoas más. Vocês estão vendo toda a promiscuidade, vocês estão vendo toda essa balbúrdia que está no mundo, e vocês não se alinham com eles, vocês não suportam, não toleram isso, porque vocês foram ensinados na sã doutrina e perseveram nela. Isso é maravilhoso. Jesus está dizendo: vocês colocam à prova esses que se dizem mestres, senhores, e não são. Isso é maravilhoso. Deus está dizendo: sei que você não pode suportar os maus e que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são, mas descobriu que eles são mentirosos. Vocês não são levados por qualquer vento de doutrina, porque vocês estão fundamentados na palavra. Jesus está elogiando. E isso é maravilhoso. Eu fico feliz quando eu vejo cristãos nos dias de hoje, cristãos que conseguem enxergar a podridão que está no mundo, a podridão que estão propondo,
e se afastam dessas coisas. Jesus Cristo elogia isso. Jesus Cristo fica feliz com isso. Que nós possamos também, assim como a igreja de Éfeso, colocar à prova esses que dizem que são, mas não são, são mentirosos. Que nós possamos colocar à prova, baseado na palavra de Deus, estas propostas que estão sendo colocadas para nós. Mas nós, baseados na palavra de Deus, refutamos e rejeitamos. Que Deus sabe o esforço, a angústia que nós passamos para suportar tudo isso. Deus conhece a angústia do seu coração quando você fala: Senhor, não permita que isso aconteça. Livra, Senhor, a minha família desse mal. Livra, Senhor, a minha casa, a minha nação deste mal. Deus sabe a angústia do seu coração e Ele elogia você por isso. Assim como Ele elogia esta igreja. E Ele continua agora no versículo de número 3, Ele diz assim: você tem perseverança. Olha que bonito isso. Que elogio maravilhoso. Você tem perseverança. Porque, irmãos, infelizmente, alguns, quando as coisas apertam, rapidamente param, rapidamente murmuram, rapidamente esmorecem, rapidamente desistem, querem parar. Mas Jesus Cristo está elogiando aqueles que são firmes e constantes. Jesus está elogiando aqueles que não desistem, que não param por conta de um vento que soprou, por conta de uma tempestade que veio, por conta de um terremoto que está enfrentando. As aflições virão constantemente enquanto estivermos aqui, mas seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Seja firme, baseado na palavra do Senhor. Jesus Cristo está dizendo: sei que você é perseverante. E Ele diz assim: você, querido, suportou provas por causa do meu nome. Imagina a perseguição naquele contexto. Já tínhamos passado Nero, já tínhamos passado ali alguns generais terríveis que perseguiram, mataram os cristãos. Semana passada eu falei das lamparinas com os cristãos que fizeram em praça pública para iluminar a cidade. Mas estes irmãos, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, passaram provas, mas sem esmorecer continuaram firmes. Hoje em dia, às vezes falta uma mistura e a gente já questiona o poder de Deus sobre nossas vidas. Às vezes, nós somos afetados por uma enfermidade que é natural na vida do ser humano e questionamos o poder de Deus. Irmãos, nós não temos essa ideia, nós não pregamos esta heresia de confissão positiva, de que cristão não fica doente, de que cristão não passa por dificuldades, é sempre bênção, sempre prosperidade. Isso é avesso às palavras de Deus, completamente oposto. Mas quando nós passamos pela dificuldade, compreendendo que Deus está no controle de todas as coisas, nós subimos a nossa torre de vigia e falamos: Senhor, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que as ovelhas sejam arrebatadas, mesmo que não tenha nada na despensa, ainda assim eu louvarei o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa igreja de Éfeso, por conta do nome do Senhor, passava todas as dificuldades, mas continuava firme sem esmorecer. Não esmoreça, não esmoreça, não desista, não pare, continue firme, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem,
mentindo e disserem tudo mal contra vós. Mas você é bem-aventurado. E ele diz aqui, você é perseverante. Glória a Deus. Depois desses elogios maravilhosos, Ele fala, opa, tenho, porém, contra ti. tenho, porém, contra você o seguinte: Você abandonou o seu primeiro amor. Deixaste o primeiro amor. Mas o que seria este primeiro amor? O que é que eu deixei? Se eu sou perseverante, se eu estou provando os que se dizem que são e não são, tanto elogio e agora diz que eu deixei o primeiro amor. Está fazendo no automático. Ah, hoje é dia de ir para a igreja. A roupa entra no corpo e vou. Eu tenho que fazer algo. Eu faço. Sem brilho nos olhos. Ah, eu tenho que tocar. Ah, eu tenho que cantar. Deixou de fazer com brilho nos olhos. Deixou as práticas Que os novos convertidos fazem no início. A melhor maneira de identificar o primeiro amor é você olhar para aqueles que acabam de se converter. Eles estão tão sedentos, querem tanto de Deus, que eles chamam para oração. Vem para oração. Vamos fazer uma campanha de oração no monte. Vamos no monte. Vamos fazer uma campanha de oração em casa. Cada um no tal horário. Está no tal horário, ele está lá orando. Na igreja, ele vem para a igreja. Vamos ler a Bíblia, ele vai ler a Bíblia. Ele quer Deus, ele quer sentir a presença de Deus. As obras na casa do Senhor, o envolvimento com as obras do Senhor, a prática do jejum. Vamos fazer jejum. Mas, com o passar do tempo, isso vai passando, vai esfriando. Bíblia, hoje é terça, vou pegar. Cadê minha Bíblia? E aí começa a procurar a Bíblia na hora de sair. Não sabe onde está a Bíblia mais. Dobrar o joelho para orar. O joelho não sabe mais nem que é fazer isso aqui. Você dobrar. É só na igreja, 2 minutinhos. Irmãos, é interessante. Vou dar um exemplo de Paulo. Os irmãos chegavam na igreja e queriam falar em língua, falar em mistério. Para com isso. Eu falo muito mais com vocês. Eu faço isso o dia inteiro. Não é só na igreja que você vem para o joelho no santinho. É interessante. Você tem que orar. Hoje é sem cessar. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz: orai sem cessar. Você precisa ter um momento pessoal seu, na sua casa, no seu lugar, aonde você chega lá e fala com Deus, onde você lê a sua Bíblia, aonde você ora, você tem comunhão com Deus. Precisamos voltar à prática do jejum. Se eu perguntar hoje aqui, nós estamos hoje no dia 10, 11. Quantos aqui fez um jejum esse mês? Não respondo. Não respondo. Está vendo? Você leu a Bíblia hoje? Em casa? Na hora do seu almoço no trabalho? Mas se eu perguntar, quais são as notícias da política? Você sabe todas. Das atualidades, não sei o quê, sabe tudo. Nada contra. Gosto de estar atualizado de todas as coisas. Mas igreja,
precisamos voltar à prática da oração, do jejum e da palavra. A igreja precisa despertar para a oração, palavra e jejum urgente. Eu cada dia mais, você cada dia mais, nós cada dia mais, porque quando nós estivermos tão envolvidos com a oração, com a palavra e jejum, a igreja fortalece. Você é fortalecido, a igreja é fortalecida. Porque estaremos próximos do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós temos contato, como é que nós temos comunhão, se nós não dialogamos com Ele? E irmãos, uma coisa precisa estar alinhada com a outra. Eu preciso ler a Bíblia, mas eu preciso também orar. Eu preciso orar, mas eu preciso também ler a Bíblia. E eu preciso jejuar para fortalecer a minha alma, o meu espírito. A igreja necessita, urgente, voltar a estas práticas. Oração, palavra, jejum, comunhão com Deus. Comunhão com o nosso Deus. Envolvimento, uma vida piedosa com Deus. A prática de Isaías, capítulo 54, o verdadeiro jejum, acolher, abraçar, socorrer, ajudar. O que Tiago ensinou, demonstrar a nossa fé também através da nossa vida, através das nossas práticas, através das nossas obras. Aí, Deus diz assim, Jesus Cristo, Ele diz assim: você abandonou seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Irmãos, nós vivemos uma vida assim, atropelada. Não temos tempo para mais nada. Acordamos, atividade. Colocamos mais coisas na agenda, colocamos mais coisas e não damos conta de nada. Essa é a verdade. A vida está assim, um turbilhão de coisas. Tem hora que é hora de parar. O médico diz, você precisa dar uma parada, senão você vai ter um treco. Vai ter um staff emocional, staff de alguma maneira. Precisa dar uma parada. E a nossa vida espiritual, que envolve todas as coisas, Jesus está falando: pare, lembra-te, pare, stop. Há momentos que é necessário pararmos, parar, pensar, examinar a nós mesmos, identificar aonde é que nós paramos e por que nós paramos. Lembra-te, pois, de onde você caiu. Jesus está dizendo para a igreja: identifique aí o que é que fez você parar. O que é que fez você parar de fazer as coisas com alegria? Agora você só faz porque mandou, só faz porque pediu, ou faz no automático. Para, pense, reflita, lembre-se o que aconteceu comigo. Eu orava, eu jejuava, eu até falava em línguas. Estou até enferrujado, faz tanto tempo que eu não falo mistério da igreja. Meu Deus do céu. Nós ainda somos pentecostais ou não, igreja? Nós ainda falamos em mistério na igreja, em casa, no trabalho, no carro, enquanto dirigimos, ou não, igreja? Você está alegre no Espírito, no Senhor, está dirigindo, fala no mistério. Onde você estiver, ore a Deus, não tem problema não. Deus está falando para você: para,
Mas olha para você mesmo agora. Identifique aí o que te fez ficar desse jeito. Às vezes minha mãe falava: que menino amarelo? Você não comer? Parou de se alimentar direito? Às vezes a gente está meio amarelo espiritualmente. Está precisando se alimentar da palavra. Da palavra. Chega desses miojos por aí, desses fast food que não te alimenta, que não preenche a sua alma, mas a palavra, irmãos, ela enche a sua alma de tal modo, ela preenche o vazio, ela transborda. Jesus Cristo não deixa um espaço. Glória a Deus. Volte. Lembra depois onde você caiu. Existe um momento que você precisa parar. Depois disso, examinou, identificou. Caminho. Eu precisei fazer isso. Poxa, precisei fazer isso. Rapaz, você não vai mais. Precisando ter mais momentos com Deus. Ter a prática da minha vida pessoal com Deus, a minha comunhão. Faça isso você também, urgente, o quanto antes. Olha só o que ele diz depois disso. Ele vem com uma repreensão. Arrependa-se. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando Jesus Cristo diz arrependa-se, é a conjunção de adição. Ele está dizendo, é uma soma de oportunidades. Ele está dizendo, arrependa-se, ou seja, ainda dá tempo. E volte. Ainda dá tempo de voltar à prática das primeiras obras. Ainda dá tempo de você voltar a se alegrar na igreja. Ainda dá tempo de você se alegrar quando cantar o hino. Ó, quando cego andei e perdido vaguei, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu. Era o suficiente para você estar soltando as lágrimas, porque você estava lembrando do sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário para dar vida por mim e por você. Jesus está dizendo, ainda dá tempo de nós voltarmos à prática das primeiras obras. Arrependa-se, pois, das suas atitudes e volte a fazer aquilo que você deixou de fazer. Ou volte a fazer com o ânimo que você fazia, com a alegria que você fazia. Fazer com má vontade. Jesus não recebe, não. Tinha Caim e tinha Abel. Um fez com brilho nos olhos. Separou o melhor das primícias. Só pegou o que tinha lá. Juntou. Faça com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Arrependa-se. O Salmo 103 é maravilhoso, irmãos. O Salmo 103, eu penso que todo cristão tem que ter esse salmo gravado no seu coração. Aliás, tantos outros, né? Mas o Salmo 103, vamos ler alguns versos? Abra a sua Bíblia aí. Salmo 103. Olha só o que diz. Ele é quem perdoa. Ele começa dizendo, bendiga, porque está batendo a minha alma. E ele começa a dizer, bendiga minha alma, Senhor.
chega aqui no verso 3 e ele diz assim: esse Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele diz: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Glória a Deus. Não há nada que Jesus Cristo não possa perdoar. Não há nada que Jesus Cristo não possa perdoar, igreja. É Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. E quem cura todas as nossas enfermidades. E a maior enfermidade que pesava sobre nós era a enfermidade do pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lavou, nos purificou de toda a lepra do pecado. Aleluia. Olha só o verso 4. Quem da cova redime a sua vida e coroa você com graça e misericórdia. Nós estávamos mortos, mas Ele nos tira de lá e nos traz a graça que é Cristo Jesus. E agora nos coroa com a sua graça e misericórdia. Ele está dizendo: tem oportunidade ainda. Arrependa-se e volte a fazer o que você fazia com alegria. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ser um dínamo na presença do Senhor, uma potência na mão do Senhor Jesus Cristo. Ainda dá tempo de você impactar o seu trabalho, impactar onde você está vivendo, através do brilho do Espírito Santo na sua vida. Agora vem, chega no final. Você é crente? Eu sou. Sem gozo. Aleluia. Olha o verso 10, pula para o verso 10 aí, olha só, esse salmo maravilhoso. Não nos trata segundo os nossos pecados. Quando há arrependimento, isso é maravilhoso. Quando há genuíno arrependimento, Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Imagina, se Ele fosse retribuir isso, estava lascado. 11. Pois quando há no céu, quando o céu é elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que os temem, para os que o temem. 12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta-nos, afasta de nós as transgressões. 13. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. E o verso 14 é maravilhoso. Olha o 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe, na sua Bíblia está escrito, lembra-se que somos pó. É por isso que Ele ainda dá uma oportunidade, porque Ele te conhece, porque Ele vê todas as coisas, porque nada escapa das mãos dEle. Então Ele diz: dá tempo, ainda dá tempo, arrependa-se e volte, volte, aleluia, aleluia, aleluia. Um texto que todos nós conhecemos de cor e salteado. Provérbios 28, 13. Os que encobrem as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixam alcançam misericórdia. Ele diz: arrependa-te e volta-te às práticas do seu primeiro amor. Se não, meu Deus, agora fica pesado. Veja bem, Jesus Cristo elogia, Jesus Cristo conta o problema que está acontecendo e não condena de imediato. Primeiro Ele dá oportunidade. Veja o Deus que nós servimos. Ele dá oportunidade de nós nos consertarmos. Ele dá oportunidade de nós nos arrependermos e voltarmos às práticas da piedade.
a termos uma vida piedosa em Cristo Jesus. Mas quando nós não ouvirmos a voz dele, aí ele deixa a sentença. Aí sim ele deixa a sentença. Ainda no versículo 5. Se você não se arrepender, meu Deus, aqui é pesado. Virei até você. Lembra-se? Ele é o Cristo que anda no meio da igreja, que passeia no meio dos pastores da igreja, dos anjos da igreja, mas que também tem a igreja em suas mãos. Foi isso que ele apresentou. A igreja está na mão direita dele. Agora mora um problemão aqui. Se você não se arrepender, eu virei até você e tirarei o seu candelabro. Tirarei o candelabro do seu lugar. Tirarei a igreja. Como assim? Eu tiro a minha presença. A minha glória sai do templo. Se a glória de Deus sair, meu irmão, se a presença de Deus sair da nossa igreja, do nosso templo, ai, ai, ai de nós. Quando a presença de Deus sai, o inimigo vem e toma conta. Jesus Cristo está nos animando hoje. Volte, para que a minha presença não saia de dentro da sua vida. Que a presença do Espírito Santo seja constante na sua e na minha vida. Não permitamos que Ele fale conosco e nós deixamos, como minha mãe dizia, eu estou falando e parece que você está ouvindo aqui e saindo ali, não está dando atenção. É Jesus Cristo falando com a igreja. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ele quer permanecer na sua vida. Se não, eu saio. Eu tiro a minha presença. Aí, meu irmão, é casa vazia. Casa vazia. Se você não se arrepender, eu vou tirar do meio de você a minha presença. Mas no versículo 6, ele volta a elogiar. Ele diz, mas tem a seu favor. Mas ele deixa a orientação. Jesus não deixa de nos orientar jamais. Jamais. Versículo 6. Mas você tem a seu favor o fato de que você odeia as obras dos nicolaítas, das quais eu também odeio. Olha que interessante, irmãos. Este povo odeia as obras dos nicolaítas e não os nicolaítas. Veja, é como Cristo Jesus. Ele aborrece, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, ao ponto de dar a sua vida pelo pecador, para que este pecador tenha a oportunidade de se arrepender. Mas ele não aceita as obras dos nicolaítas. Que obras são essas? Segundo os grandes teólogos, existem três teorias, três teses sobre essas obras, mas que eles seriam os seguidores. Irineu ensina que os nicolaítas são os seguidores de Nicolau, aquele diácono que aparece em Atos capítulo 6, mas que estava ensinando algumas outras coisas. Já vi refutações sobre essa tese. Outros viam os nicolaítas como uma seita gnóstica,
estava tentando adentrar no meio deles. Outros ainda viam como falsos profetas, falsos mestres, que ensinavam falsos ensinos e também a doutrina do próprio Balaão. Mas independente de qual seja as obras dos nicolaítas, obras pecaminosas, obras da carne, obras das quais Deus repudia, Deus falou: eu tenho, porém, ao favor de vocês, que vocês rejeitam isso. E eu também rejeito. Isso é maravilhoso. Mas o que Jesus quer é a nossa comunhão. O que Jesus Cristo quer é o nosso tato diário com Ele. Nosso relacionamento. Ele quer voltar a ter relacionamento. E olha o que ele diz no último verso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que o escritor aos Hebreus diz assim: se o Espírito Santo falar ao seu coração, não endureça. E aí ele chega aqui e diz: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que Deus está falando. E aí ele deixa uma promessa maravilhosa: ao que vencer. Isso aqui é rico, irmãos, é maravilhoso. Ao que vencer, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no meio do paraíso de Deus. Eu vou dar o direito de você comer da árvore da vida eterna com Cristo Jesus. Aos vencedores poderão participar dessa mesa com Cristo Jesus. Poderão viver eternamente com Cristo Jesus. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe sobre todas as coisas. Amém.